Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha caminhada rumo à espiritualidade. Essa caminhada, ela começou aproximadamente no início, né, de 2020. Ela coincidiu com a pandemia, com o lockdown. Nessa época todo mundo teve que ficar em casa, né, recluso, e eu também fiquei recluso. Então, assim, me sobrava muito tempo, né? E aí parece que isso foi assim o início, né, dessa caminhada bem forte rumo à espiritualidade. Antes de 2020, né, a minha vida era voltada mais para a parte financeira, para a parte física, né? De você querer o bem, assim, o bem físico, né? O bem financeiro, de estar correndo atrás disso tudo, né? E quando essas coisas não vinham, né? Batia aquela depressão, aquela angústia, e aí você começava a procurar, né? Alguma coisa relacionada à espiritualidade, né? Para tentar sanar esse tipo de problema, né? Essa angústia que a gente sentia, né? Com relação a essa frustração de não conseguir essas coisas, essas conquistas materiais, financeiras, né? Então você basicamente procurava a igreja ou qualquer tipo de religião para te sanar isso aí, né? Mas a partir de 2020 isso começou a mudar, essa busca começou a partir de mim, não necessariamente porque eu estava mal, né? E a pandemia me ajudou porque ela, assim, eu não tinha, assim como todo mundo, né? Estava preso em casa, né? Então, meio que fui obrigado a pensar, repensar a vida, né? E eu comecei também a meditar, a pensar nisso mesmo, né? Quando as coisas começaram a dar uma pequena abrandada, eu comecei a fazer caminhadas, né? Essas caminhadas também, a princípio, era uma caminhada, vamos dizer assim, para cuidar do físico, né? Uma caminhada de 1 hora, né? Isso era bem de manhã, né? E aí eu comecei, junto com essa caminhada, eu comecei também a ter um pouco de disciplina, né? Isso também me ajudou na espiritualidade. Eu comecei a acordar muito cedo, 3h30 da manhã, 4 horas, 4h30, né? E caminhava de madrugada. Isso me ajudou muito. Essas caminhadas, elas começaram a servir como uma meditação para mim, né? Elas serviam como meditação. E também como tinha muito tempo, né? Eu comecei a ler. E assim, começou a surgir em mim uma curiosidade muito grande em relação à espiritualidade. Então, eu começava a ler livros e livros e livros, assim, direto. Cheguei a ler um livro por dia, né? Tamanha, assim, vontade de estar aprendendo, né? E o que eu sei hoje sobre, sobre a parte espiritual, né? Foi muito dessa época, dessa vontade de aprender, né? Começava a ler livros, comprava livros direto sobre espiritualidade, filosofia, né? Livros que poderiam me ajudar realmente a crescer, né? Espiritualmente, moralmente, né? Então li muito, e comecei a ver vídeos na internet que falavam sobre espiritualidade, né? E comecei a entender algumas coisas, né, que antes assim eram para mim assim coisas assim que eu não tinha, não sabia de nada, né? Sobre viagem astral, sobre os chakras e várias outras coisas, né?
E eu comecei a me inteirar desse assunto, né, através desses vídeos, desses livros, né? E com isso eu comecei a me interessar, né, por algumas terapias, né, que remetiam à espiritualidade. Então a minha primeira terapia foi de regressão de vidas passadas. Essa terapia, ela assim, ela não me mostrou, né, ela não me foi permitido visitar meu passado, né, minhas outras vidas, para poder saber, né, o que ocorreu e por que sou assim hoje, né? Mas eu entendi por que o plano espiritual ele não me permitiu ter esse acesso, né? Depois eu comecei a fazer outra terapia, né, que se chama apometria, né? Passei por várias sessões de apometria, né, que foram ótimas, e assim o retorno dessas terapias, né, desses terapeutas da apometria foi muito ótimo para eu compreender, né, a minha parte, minha missão espiritual, minha vida, mas não a vida aqui na Terra em si, mas assim tudo que todas as vidas que eu já tive, todas as, né, uma coisa muito maior. Hum? Comecei a entender isso aí. A apometria me ajudou a limpar desses preconceitos que eu tinha sobre várias coisas, né? Sobre as pessoas, sobre religião, sobre tudo. Depois eu vi também um vídeo sobre a terapia da ayahuasca, né? Que é uma consagração, né? E eu me interessei, né? No vídeo falava sobre viagem astral, falava sobre ver seres extraterrestres, né? E aí eu fui fazer essa terapia de ayahuasca. E na verdade não ocorreu nada disso, né? Não tive nenhuma viagem astral, não vi nenhum ser extraterrestre. Mas o que eu vi? Assim, talvez seja o mais importante do que isso, né? A princípio, eu saí meio frustrado, né? Porque eu entendia que, nossa, por que será que eu não vi esses seres extraterrestres? Por que eu né? Por que eu não fiz uma viagem astral? Por que eu não estava flutuando por aí e tal? Né? Mas, assim, isso foi o início, né? Isso, a ayahuasca, ela promove uma limpeza, né? Uma limpeza profunda no seu ser, né? Para que você possa se conhecer, né? Isso acho que talvez foi o mais importante, né? E depois eu fiz mais três sessões de ayahuasca, todas elas foram assim muito interessantes, muito importantes na minha vida, né? E cada sessão foi algo assim incrível, né? Que eu já falei em outros vídeos, né? E depois, assim, além dessas terapias, né? Eu também comecei a mudar a minha vida, né? Então, né, de agora, né? Há 6 meses atrás, eu parei de beber qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Não bebo mais nenhum tipo de bebida alcoólica. Tampouco também refrigerantes, também que fazem mal à saúde. Né? Outra coisa também, eu parei de comer carne vermelha, qualquer tipo de carne, frango, porco, peixe, camarão, qualquer tipo de carne, eu parei de comer, né? Porque eu sentia assim, não que fosse
um, um dever, né? Mas é uma coisa assim que veio que meio que naturalmente de eu não querer, né? De ter esse respeito pela natureza, né? E de me sentir mais leve com a espiritualidade, né? Também com relação à parte, vamos dizer, emocional, né? Eu era muito ciumento, né? Muito possessivo. Isso, eu vi que hoje eu não tenho esse sentimento assim, de ciúme, de possessão, né? Parece que isso tudo meio que foi deixado de lado, né? Até com relação ao sexo também, que assim, me senti às vezes muito dependente disso, né? Isso também, essa dependência, ela meio que foi deixada de lado, né? Então assim, me sinto hoje uma pessoa assim, bem diferente do que eu era, né? Uma pessoa que era completamente, vamos dizer assim, física, né? Terrena, desse mundo mesmo, né? Com os pés no chão, que gostava muito de estar trabalhando e tal. E hoje, né? Mas só que também ao mesmo tempo era muito ansioso, muito, né? Tinha muitos problemas mentais, muitos problemas assim psicológicos, né? E eu vejo que hoje, assim, essa ansiedade, ela foi um pouco controlada, né? E assim, eu me sinto bem melhor, né? Nesse tempo também da espiritualidade eu fiz eu comecei a organizar uma ONG, né, para ajudar as pessoas. Aí eu comecei a ver, né, a necessidade das pessoas, né, e comecei a ajudar, né, botava a mão na massa, ia entregar cesta básica na periferia. Eu senti tudo isso, né? Eu via a gratidão das pessoas, né? Mas também não era por isso que eu estava lá, né? Na verdade era mais assim, digamos assim, um reconhecimento que eu precisava ter isso aí com as pessoas. Parece uma dívida minha com as pessoas, né? Essa ONG, ela está um pouco, vamos dizer assim, no momento ela está um pouco parada, né? Mas assim por questões assim financeiras, né? Mas pretendo retomar assim em breve isso aí, né? Mas assim, de tudo isso que aconteceu com essas mudanças, né? Que assim são mudanças, vamos dizer assim, externas, né? Mas a minha mudança, vamos dizer, mais importante foi essa mudança interna. O que aconteceu durante esse processo, né, dessa espiritualidade? Muitas e muitas vezes eu me vi brigando comigo mesmo, né? Então, assim, hoje eu vejo claramente, né? E eu tento, vamos dizer, conviver com essas personalidades que foram encarnações minhas, né, no passado, né? E essas três personalidades, uma delas é uma personalidade vitimista, né? Um coitado que está sempre se queixando de tudo, que a vida é ruim, que é isso, que é aquilo, sabe? Está sempre chorando e a culpa é sempre dos outros, né? Essa é uma das minhas personalidades que está dentro de mim, que eu reconheço, né? E que muitas vezes essa personalidade me dominou, né? Uma outra personalidade é uma personalidade arrogante, se achar melhor que as outras pessoas. Então, se determinada coisa deu certo por minha causa, né? Então, ela assim, esse tipo de personalidade, ela me causou assim vários problemas, vários conflitos, né? Porque muitas vezes ela me dominou e era uma personalidade, vamos dizer, agressiva,
irônica, uma personalidade difícil de se lidar, né? E a terceira personalidade é uma personalidade, vamos dizer, sonhadora, né? Uma personalidade que apenas sonha, mas não concretiza nada. Essa personalidade, se eu tivesse uma casa assim, se eu tivesse um carro assim, se eu tivesse isso, se eu viajasse para tal lugar, se eu não sei o que, sabe? Então, essa personalidade é sempre no A, C, né? Então, sempre planejando, sempre pensando, né? Nessa zona de conforto, nessa comodidade, mas nunca agindo em nada. Então, isso me criou vários e vários conflitos, né? Tinha dias que eu era uma personalidade, no outro dia era outra personalidade, no outro outra personalidade, e em outro era eu mesmo, meu eu superior, né? Hoje eu consigo assim, identificar essas personalidades quando elas começam a agir assim na minha mente, né? E eu peço, que me deixem em paz, né? Que assim, que eu tô identificando, né? Quando começo a ter atitudes arrogantes, atitudes egoístas, atitudes soberbas, eu já sei que essa outra personalidade, e eu falo, não, menos, não é isso tudo, né? Me deixa pensar do jeito que eu sou hoje, me deixa pensar do jeito que eu sou hoje, né? E aí eu consigo acalmar essa outra personalidade, né? Parece que essas personalidades ainda não morreram dentro de mim, elas estão ainda vivas, né? Mas assim, elas estão sendo, vamos dizer assim, meio que aposentadas agora, né? Com essa espiritualidade, com essa caminhada espiritual. Então, eu sinto que eu estou sendo mais meu eu superior está retornando, né? Bom, agora vamos ver, né, como vão ser os próximos, vamos dizer, próximos capítulos dessa caminhada espiritual.